Continuando, pessoal, ainda no início da página 4, tá? Agora nós vamos trabalhar o uso de onde e aonde. Também são duas palavrinhas que confundem muito as pessoas quando as pessoas vão escrever algumas frases, né? Então vamos lá. Primeiramente, o onde, tá? O onde a gente vai sempre utilizar essa palavra em situações que indiquem local, lugar ou localidade, tá certo? Ou em situações em que os verbos não exprimem movimento. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? A gente sempre vai utilizar o onde em situações que expressem o sentido de lugar, de local, de localidade, de espaço geográfico. Se eu digo assim, ó, esta é a cidade onde eu nasci. Nessa frase aí, a gente pode utilizar o onde, porque ele está se referindo a um local, ou seja, esta cidade. Se eu digo assim, este é o prédio onde eu trabalho. Então a gente pode utilizar o onde corretamente aí, né? Porque este é o prédio, está se referindo a um local, a um lugar, a um espaço geográfico. Só que há situações em que eu não posso utilizar o onde, tá certo? Por exemplo, se eu digo assim, este é o ano onde tudo acontece. Essa frase aí, ela tem um sentido de tempo. Então, o uso do onde aí está incorreto, tá certo? Se eu disser assim para vocês, esta noite onde todas as coisas acontecem. É um pouco parecido, né? Eu não sou muito bom para formular exemplos de última hora, gente. Mas assim, o que é que eu estou querendo dizer? A gente só vai utilizar o onde em situações que apresentem, que expressem o sentido de local, de lugar, tá certo? De localidade, tá? Outras situações, tá certo? Em que você for empregar o onde. E nessas frases não estiver expressando o sentido de local, de lugar, tá? Então, vocês vão utilizar as expressões em que, no qual, na qual, nos quais ou nas quais. Não sei se deu para entender. Você vai colocar o onde numa frase. Então você sempre vai observar se essa frase ela está expressando o sentido de local, de lugar. Se não estiver, você não vai usar o onde. Você vai utilizar o em que, no qual ou na qual. Ou então nos quais ou nas quais. Por exemplo, essa frase que eu dei. Este ano onde tudo acontece. Essa frase aí, este é o ano onde tudo acontece. Essa frase, como ela indica o sentido de tempo, você não vai empregar o onde. Então eu posso utilizar o em que ou então no qual. Então assim, ó, este é o ano em que tudo acontece. Este é o ano no qual tudo acontece. Qualquer situação que você for empregar o onde e você perceber que a frase não expressa o sentido de local, de lugar, de espaço, tá? Então você usa em que, no qual ou na qual, tá certo? Onde a gente sempre vai utilizar em situações que apresentem esse contexto de local, de espaço. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, dois exemplos, aliás, três. No início da página 4, onde você mora? Tá certo? Está se referindo a um local onde a pessoa reside, né? Segundo exemplo, os casos de Covid estão acontecendo nos bairros onde o isolamento não social não tem sido respeitado. Ó, percebam, eu estou utilizando onde porque nos bairros, ou seja, indica a situação de localidade, de espaço, tá? Terceiro exemplo, a rotina foi normalizada em países, está com errinho de digitação. Lembra que eu coloquei o aviso no grupo? Possivelmente está com erros de digitação. Aí é países, ó. A rotina foi normalizada em países onde o isolamento social não foi respeitado. Então, nessa frase aí, eu estou utilizando onde porque a palavra países indica esse sentido de localidade ou de lugar, né? Então, ó, onde eu sempre vou usar em situações que indiquem esse sentido de local, de lugar,
tá certo? E quando é que eu vou utilizar o aonde, tá? O aonde eu vou utilizar em situações em que o verbo indique movimento, movimentação. Aí eu coloquei um exemplo lá no finalzinho da página 4, ó. Aonde você pretende chegar, tá? Esse chegar, ele indica uma ideia de movimento, ou seja, de algo ou alguém que sai de um local para outro. Então, como esse chegar indica o sentido de movimento, de movimentação, então eu vou utilizar o aonde, tá certo? Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Onde eu sempre vou utilizar em situações, tá certo? Que indiquem local, lugar, espaço físico. Nesses casos, o verbo ele vai indicar a falta da movimentação. Ou seja, os verbos não vão indicar movimentação. E o aonde, eu sempre vou utilizar o aonde com verbos que indiquem movimentação, que indicam movimento. Tá certo, gente? Espero que tenham dado para vocês entenderem, tá certo? O próximo caso que nós vamos estudar é o uso do mais, tá certo? E o mais com i, tá certo? Então, ó, início da página 5, a gente vai perceber agora a diferenciação. O mais, tá certo? Sem o i, tá certo? É uma conjunção de oposição ou contrariedade, ou seja, essa conjunção, ela sempre vai empregar o sentido contrário, o sentido oposto, tá certo? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, no início da página 5, ó. Estudei bastante para a prova, mas não fui aprovada. Então percebam, o mais ele está entre dois enunciados que expressam um sentido contrário. Porque, por exemplo, se eu estudo bastante para uma prova, o mais provável é que eu seja aprovado. Então, quando eu estudo bastante para uma prova e eu não sou aprovado, então significa que são coisas contrárias. Então, percebam, o mais aí, ele está entre dois enunciados que indicam fatos contrários, coisas opostas, tá? Então, o mais, tá certo? Sem o i, ele sempre vai indicar coisas contrárias. Segundo exemplo, as pessoas estão amedrontadas com o Covid-19, vírgula, mas estão saindo de casa. Percebam, o mais, aí dessa segunda frase, ele também está indicando ele está entre dois enunciados que estão indicando coisas contrárias. Porque é o seguinte, se as pessoas estão amedrontadas por conta do Covid-19, teoricamente elas deveriam ficar isoladas em casa, coisas que não está acontecendo, então são coisas contrárias. As pessoas estão amedrontadas com Covid-19, mas, porém, estão saindo de suas casas. Terceiro exemplo, a ciência está bastante avançada, mas não consegue encontrar a cura para o Covid-19. Percebam que nesse terceiro exemplo, o mais, tá certo? Sem o i. Ele está no meio de dois enunciados que também indicam coisas contrárias, coisas opostas. A ciência está muito avançada, mas ela não consegue encontrar a cura para esse vírus. Se a ciência ela está muito avançada, bastante avançada, consequentemente ela deveria encontrar a cura para esse vírus. Então percebam que são duas coisas contrárias, são dois fatos contrários, opostos. Então percebam, tá? O mais, tá certo? Sem o i, ele sempre vai indicar coisas contrárias. O mais, tá certo? Sem o i, ele sempre vai ser substituível por outras conjunções adversativas. É o caso do porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia e por outro lado. Então, mas, tá certo? Sem i, ele sempre vai indicar oposição, contraposição, coisas ou ideias contrárias, tá certo? E ainda na página 5, tá certo? A gente vai ter o mas,
tá certo? O mais, ele é um advérbio de intensidade, que ele sempre vai indicar o quê? O aumento de algo, a ampliação de alguma coisa, né? Então, esse mais, tá certo? Agora, o mais com i, ele sempre vai indicar o quê? O aumento, tá certo? O aumento de algo, a ampliação de alguma coisa. E ele sempre vai ser o contrário de menos, tá? Aí eu coloquei aqui dois exemplos, ó. Primeiro exemplo, gostaríamos de viver em uma sociedade mais igualitária. Percebam que esse mais é o quê? É o aumento da quantidade de alguma coisa, né? Esse mais com i é o aumento da quantidade de alguma coisa, tá? Então, ó, mais aumento de quê? Aumento de igualdade na sociedade. Segundo exemplo, diariamente, o Brasil assiste a mais casos de Covid-19. O Brasil assiste o quê? A mais com I. Mais casos, ou seja, aumento, ampliação de quantidade de casos de Covid-19. Então, percebam, o mais sem o I é o quê? É uma conjunção que sempre vai indicar fatos, coisas, ideias contrárias. E esse mais com i, tá certo? Ele sempre vai indicar o quê? O aumento da quantidade, o aumento de algo, a ampliação de alguma coisa, tá certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo agora e a gente vai continuar, tá certo? Com as regras no próximo vídeo, tá?